E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Assistam hoje no Hebraica News na TV. Uma entrevista com a presidente da Namat Pioneiras, Sônia Unikovski-Terushkin. E um bate-papo com o presidente do Centro Israelita Porto Alegrense, Davi. Agora no Hebraica News na TV. O Hebraica News na TV está com Sônia Unikovski-Terushkin, presidente da Namat Pioneiras. E ela vai falar um pouquinho para nós sobre essa instituição. Sônia, primeiramente, obrigado pela sua presença. O que é... Em nome da Centro de Porto Alegre, e dizer que para nós é um prazer estar aqui presente. A Namat Pioneiras é uma organização de mulheres voluntárias pioneiras. Ela foi criada em 1948 e o objetivo dela é atender a mulher. Aquela mulher pioneira, por quê? Porque é aquela mulher que veio, que imigrou as primeiras imigrações em Israel, e a partir de Israel se espalhou vários centros. No Brasil foi criada a Namat Brasil em Porto Alegre, ainda em 48, e nós ainda temos o orgulho de ter uma das fundadoras da Namat Brasil, a dona Zelda Olivin, aqui em Porto Alegre. E quais são as atividades e os objetivos dessa instituição? Bom, os nossos objetivos é trabalhar a tradição judaica. Nós trabalhamos alguma coisa de mulher para mulher, atendemos várias entidades nesse sentido. Existe um lado que já tradicional das nossas, vamos dizer assim, antigas Haverot, né? Que eram muito benemerentes e faziam um trabalho muito interessante e conseguiam fazer. Hoje, além disso, há uma preocupação muito grande em elevar o patamar social da mulher. Nós temos essa preocupação muito grande. Uma das características da Namat no mundo é que ela se preocupa muito com a violência doméstica da mulher, que aqui em Porto Alegre não é o nosso caso. Nós, na comunidade, pelo menos, não estamos nada que nos chamasse a atenção. Mas a Namat, nós temos no mundo inteiro vários centros para atender casos de violência à mulher e preservar a mulher e a sua família, os seus filhos, dar condições. Para isso a gente tem que dar cursos, tem que fazer uma série de coisas. O objetivo aqui do Centro Porto Alegre, né, nós temos como um dos objetivos é aumentar o número de associadas e ativistas, e para isso eu convido a todos os espectadores aqui, venham se filiar na Namat, sejam sócias na Namat, contribuam. Nós estamos de porta aberta para receber todos, para ver o que nós estamos fazendo. A gente quer mostrar o nosso trabalho. Como toda a gestão que se inicia, sempre se quer melhorar. Eu acho que a Namat tem crescido muito, ela melhorou muito de patamar. Hoje nós estamos em torno de 200 ativistas, fora as sócias, mas eu acho que ainda existe muito o que fazer. Nós temos um corpo, assim, vamos chamar assim, de veteranas, são aquelas que estão há mais de 30 anos aqui, ou 40 anos dentro da Namat, e que são grandes colaboradoras e importantes dentro da instituição. Por outro lado, a gente também se preocupou em trazer essa geração mais jovem para trabalhar conosco e contribuir com que a gente possa desenvolver outras linhas. Então, nesse momento, a Namat se encontra no momento que ela está. Ela tem que atender internamente as suas ativistas e ela tem que atender a comunidade. E uma das coisas que a gente tem se preocupado bastante é preservar a tradição judaica. E desde quando a senhora está na Namat? Eu devo estar na Namat em torno de uns 15 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais. Eu sempre participei da Namat num grupo, né? Porque você sabe que toda instituição, no nosso caso, ela é formada em subgrupos. O grande grupo é formado em subgrupos.
Nós temos em torno de 17 subgrupos, mas eu sempre trabalhava fora. Então, eu eventualmente auxiliava na administração, mas algo muito eventual. E o ano passado, no momento que eu me aposentei da atividade profissional, me pediram, então, para assumir. E eu acho que, assim, está sendo um desafio bastante grande, mas, por outro lado, eu acho que também está sendo um crescimento bastante grande. Como é que a senhora começou a sua vida comunitária? Bom, na verdade, a minha vida comunitária, quando eu era bem jovem, bem menina, eu gostava muito, participava muito, vinha muito aqui na Hebraica. Eu era do departamento jovem da Hebraica, então eu gostava realmente muito. E depois, por motivos até profissionais, familiares, a gente dá uma desviada, mas chegou um momento que eu percebi que era importante retomar a atividade comunitária, e foi a partir daí que eu retomei, e acho que tem sido bastante gratificante para mim. Como é que era a situação da ANAMAT no momento que a senhora assumiu a presidência? Eu acho que a ANAMAT vem crescendo bastante nos últimos anos. Aliás, ao longo dos anos, ela vem crescendo bastante. Eu já tinha participado, ainda questão de quase 15 anos atrás, eu participei já das primeiras tentativas de planejamento estratégico, a organização não tinha, então a gente trouxe, porque, na verdade, essa geração que entrou a posteriori é uma geração que teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de ter formação, o que as nossas veteranas não tiveram essa oportunidade, muitas delas, né? Então, a gente começou a introduzir outras coisas. E eu acho que, com isso, a gente está tentando, vamos dizer assim, pouco a pouco, profissionalizar cada vez mais, sem ter dinheiro para contratar gente. Quer dizer, é voluntariado. Só que é voluntariado com compromisso, voluntariado com responsabilidade, né? Não é voluntário porque eu tenho um tempinho livre, não. Se eu assumo um compromisso, eu tenho metas a atingir. E isso é uma das coisas assim, que a gente está brigando dentro da ANAMAT, está tentando mostrar que é importante capacitar os voluntários para eles poderem participar cada vez mais da comunidade. E quais são, e se a senhora puder falar, os novos projetos da ANAMAT? Olha, uma das coisas que a gente vem desenvolvendo, e não é dessa gestão, porque eu entrei no final do ano passado, é ter maior contato com as outras instituições. Aqui mesmo com a Hebraica, a gente tem feito algumas coisas em comum, nós temos tido o apoio sempre no Bazar, todos os anos, um apoio bastante importante, nós agradecemos ao Joel e aos outros presidentes e diretorias, enfim, que estiveram presentes. E também, nós também vamos fazer agora o Pesach juntos, mas não é só isso, a ANAMAT também tem participado com sinagogas, tem feito atividades com União, tem feito atividades com a Cibra, tem feito atividades com o Centro Israelita, tem feito atividades com a Vitos. Eu acho que uma das coisas importantes é uma filosofia que eu acho que está se criando na comunidade, de que, para crescer, nós temos que interagir, nós temos que integrar, nós temos que fazer junto, não adianta mais ficar cada um no seu reduto, buscando cada um o seu peixezinho, não. Nós vamos ter que fazer um lago bem grande, cheio de peixe, todo mundo ir pescar junto. E ao final do seu mandato, o que a senhora pretende, assim, o que tu gostaria de ver na ANAMAT? Olha, o que eu gostaria de ver na ANAMAT, que as pessoas se sentissem, primeiro, para mim eu acho que é muito importante na ANAMAT, que as pessoas se sintam partícipes da organização ANAMAT e principalmente da comunidade judaica. Para mim é importante que a ANAMAT seja reconhecida como uma organização que respeita a mulher, que quer fazer o papel da mulher crescer e principalmente que está contribuindo para o crescimento da mulher. Nós temos esse objetivo, nós temos que contribuir para a mulher crescer, a mulher tem que ocupar mais cargo de direção, inclusive na comunidade, gente, tem que ocupar mais. Eu sou muito a favor disso, desculpe, não é nada de ser feminista, não. Eu acho assim, tem que ocupar com responsabilidade, tá? E eu acho que o papel da ANAMAT é formar novas lideranças femininas dentro da comunidade. E é isso que eu gostaria de ver.
Como é que a senhora enxerga o momento atual da comunidade, da Hebraica? Olha, primeiro, a Hebraica foi uma instituição que eu acho que se reergueu, vamos falar assim, porque eu acho que ela chegou num momento que ela estava meio difícil, né, as coisas. Hoje eu vejo ela se reerguendo, eu acho que hoje, novamente, está tendo orgulho de pertencer à Hebraica, e eu acho que esse orgulho de pertencer é uma das coisas mais importantes dentro da comunidade, que eu acho que a comunidade perdeu muito disso. Orgulho de pertencer, pertencer. Eu pertenço, eu sou, eu faço parte do grupo. E me parece que isso, em parte, se perdeu. Então, cada um foi buscando os seus redutos, certo? E acho, assim, que uma das coisas importantes da nossa comunidade é integrar cada vez mais as instituições. Elas têm que conversar mais entre si. Elas têm que dialogar mais. Elas têm que construir junto. Elas têm que ter objetivos comuns. Para mim, eu acho que isso é o mais importante. Me fala um pouquinho de ti. Qual é a tua formação, enfim? Bom, eu sou economista de formação. Eu trabalhei no Estado, depois eu trabalhei 35 anos na Fundação de Economia e Estatística. Também fiz o mestrado em Economia, dei aula na URGS, dei aula na Unicinos, na PUC, enfim. Na São Judas Tadeu, foi bastante pipoqueando daqui e dali. E depois, eu sou muito teimosa e persistente. Quando eu acabei o mestrado, eu não tinha filhos. E eu disse para o meu marido, olha, quando nossos filhos estiverem grandes, eu vou fazer o doutorado, porque ainda não existe doutorado. Naquela época não existia doutorado em Porto Alegre. E uma grande amiga minha disse para mim assim, sonho impossível. Claro, eu esperei bastante. Quando eu completei 50 anos, eu me dei de presente, eu fui fazer o doutorado. E foi uma experiência bastante gratificante, eu gostei. Aliás, me perguntavam por que eu ia fazer o doutorado, eu dizia assim, mas eu quero, eu disse que eu ia fazer. Tanto que eu botei, como epígrafe da minha tese de doutorado, eu botei aquela música do Chico Buarque, Sonho Impossível. Que eu achei assim que dizia exatamente o que eu sentia, que todo mundo gozava comigo e deu certo. Eu acho que eu tive uma atividade profissional bastante rica, só que bastante distinta da atividade comunitária. Ela é bastante distinta. Eu sempre trabalhei em empresa. Tive até cargos de gestão em empresa. Mas é bastante diferente. Por isso que eu estou dizendo, trabalhar junto à comunidade, trabalhar numa organização comunitária, está sendo, para mim, uma aprendizagem incrível. Tem que se ter não só capacitação técnica, mas tem que se ter muito jogo de cintura, tem que se ter muita paciência, tem que se compreender e respeitar as diferenças. Gente, eu tenho na ANAMAT gente de 20 anos, eu tenho gente de 92 anos. Olhem o espectro de pessoas. Claro que os grupos se dividem mais ou menos por faixas etárias. Mas eu tenho que atender pessoas bem mais velhas, que têm um tipo de necessidade, e tenho que atender pessoas bem mais jovens, que têm outro tipo de expectativa, tem outro pique, quer fazer outros tipos de atividade, que não quer mais vender rifa, nem fazer jantarzinho, nem chazinho, porque a cabeça delas já é outra. Elas vêm de uma outra geração. Então, tem que trabalhar com um espectro e, principalmente, aprender a respeitar as diferenças. Isso aí é básico para mim. E como que a pessoa chega na ANAMAT? Como que ela entra na ANAMAT? A ANAMAT está aberta, nós estamos sempre formando novos grupos, nós sempre temos interesse em trazer pessoas para alguns grupos que já existem. A gente procura atender o interesse da pessoa que entra, as pessoas que estão lá. Ou seja, eu não vou botar uma menina de 20 anos, ou 25, ou 30, num grupo de senhoras de 80, porque são interesses que não convergem necessariamente. Mas como nós temos 17 grupos e nós estamos abertos à formação de novos grupos, nós temos muito interesse, gente, muito. Quem tiver interesse, telefona para a ANAMAT, vai ser o máximo do prazer. Telefona para mim, não vou dar meu número aqui, porque fica chato, mas, enfim, eu quero colocar para vocês que nós estamos às ordens. Podem vir, né, conosco.
Nós vamos receber vocês de braços abertos. Nós só recebemos mulheres, porque a nossa organização é só de mulheres, certo? Mas, por favor, e se você não tem tempo, se você não tem disponibilidade nenhuma para ser uma ativista, colabore, seja nossa sócia, nós precisamos de sócias. Nós precisamos. Outra coisa, se você pode nos ajudar em uma ou outra atividade, nos ajude naquelas atividades que você pode. Nós estamos abertos a isso, nós somos bem flexíveis. Participe das instituições da comunidade, colabore com a comunidade. Faça com que nós nos sintamos orgulhosos de ser da comunidade. E, principalmente, vamos fazer que os nossos filhos, os nossos netos, se sintam orgulhosos do que nós temos e que participem realmente. Mostre que nós temos muito a dar, nós temos muito a receber. E vou dizer uma coisa para vocês, não é só dentro da nossa comunidade, nós temos muito a dar para a comunidade maior. E eu acho que isso é muito importante e nós podemos colaborar. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação. Sônia Unikovski Terushkin para o Hebraica News na TV, que continua. A gente está aqui com o Davi Jovegelevicius, presidente da Sinagoga do Centro Israelita Porto Alegrense. Davi, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá certo. A partir de quando tu assumiu a diretoria? Quais são os planos para o mandato, enfim? Olha, nós assumimos a diretoria já desde 2010, quando houve a eleição no Centro Israelita após o mandato do ex-presidente, senhor Henrique Fetter. Então, o Dr. Cídio era o candidato à presidência e eu fui convidado, junto com um grupo de 10 casais, para assumirmos a diretoria. E desde lá a gente vem participando. E no último, depois de 2 anos que expirou o prazo do Dr. Cídio, foi feita novamente uma nova eleição e eu acabei sendo eleito, juntamente com outros colegas que já haviam participado. Então, hoje a diretoria é composta por mim, presidente, Hélio Kives, vice-presidente, temos o primeiro secretário, que é o Fábio Moscovitch, temos o segundo secretário, Leonardo Kackmann, temos Sérgio Turquenich, que faz parte da diretoria, temos Cid Alperin, que continua fazendo parte da diretoria, e outros casais que a gente foi agregando durante esse tempo aí. Estamos sempre renovando, sempre convidando pessoas a participarem e a nos ajudarem nessa caminhada aí. Muito legal, Davi. Agora conta para nós um pouco sobre a tua trajetória dentro da comunidade judaica, enfim, as atividades das quais já participou. Olha, essa é a primeira vez que eu assumo, assim, vamos dizer, uma parte, a direção mesmo, a diretoria de uma entidade. Eu sempre ajudei as entidades de várias maneiras, sempre que fui convocado, mas sempre, como a gente diz, nos bastidores, entende? Nunca assim na linha de frente. E essa foi realmente a primeira vez que, quando eu assumi em 2010, junto com o Dr. Cídio, fazer parte da diretoria, que começou essa trajetória. E a gente foi se engajando e foi continuando, dando continuidade, foi se identificando, porque o Centro Israelita também é uma comunidade onde os seus membros, seus associados, basicamente, a grande maioria é do interior. E eu, como do interior da cidade de Erechim, encontrei aqui muitos amigos e revi muitos amigos e continuo fazendo novas amizades. E é realmente muito bom a gente participar desse trabalho voluntário. Aproveitando o assunto, tu falou que é natural de Erechim, né? Como é que anda? A gente sabe que existe uma comunidade judaica lá, é pequena, mas tem. Como é que anda a comunidade judaica de lá? Olha, a comunidade lá realmente é pequena. Hoje tem em torno de umas 30, 40 famílias, tá? Ainda o pessoal se reúne, procura fazer nas sextas-feiras Kabbalat Shabbat, comemorar as festas judaicas, festas principais, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shavuot, Sukkot, são comemoradas. Mas não há assim um movimento maior na cidade, sabe? Não há uma atração maior para os jovens. Infelizmente, os jovens vão crescendo, vão estudando e vão saindo fora da cidade. Então fica mais aquele pessoal mais idoso. Mas ainda continua, tá bem forte a comunidade. E a gente procura daqui também dar o nosso apoio. O que a gente pode fazer, a gente está apoiando. Tá certo. Davi, o que anda rolando, o que anda acontecendo no Centro Israelita? Quais são os projetos para esse ano, planos, ideias?
Olha, o Centro Israelita, esse ano e desde já 2 anos atrás, a gente vem reformulando ele, tá? Principalmente nós estamos focando na educação, na continuidade do judaísmo. Nós queremos passar aos nossos filhos, aos netos que vão vir aí, tá? Queremos passar todo o judaísmo e a continuação das tradições. Então, hoje nós temos programas de Bar e Bat Mitzvah, que é coordenado pelo professor Hilton e pelo Rabino Pablo, a parte de educação. Temos a diretora Eliane, que faz parte é diretora de todo o departamento de educação nosso. Então, temos atividades com os jovens, hoje, todos os dias. Por exemplo, hoje, quinta-feira, 7h30, estamos tendo aulas, não digo aulas, mas palestras na sinagoga. Estamos falando sobre Pêssach, que é a festa que se aproxima daqui as próximas semanas. Então, estamos debatendo com jovens. Hoje tem 20 jovens reunidos lá e debatendo sobre Pêssach. Então, temos programas variados. Temos um programa para jovens também muito importante, que é depois que eles completam o Bar Mitzvah, por exemplo, Bar e Bat, meninos e meninas. Que geralmente estudam, participam 2 anos até fazendo Bat Mitzvah, e depois se afastam. Então, nós estamos trazendo esses jovens para a comunidade. Temos um projeto chamado BQF, que é um encontro que eles vêm uma vez por mês. Agora vamos passar 2 vezes por mês e realizam atividades. É muito interessante, muito bom, com bastante jovens. E hoje o Centro Israelita está focado muito nessa parte de educação. Legal, Davi. Tu falou em Pêssach, né? Falando nisso, agora dia 26 de março vai ter um evento de Pêssach, né? Quais são as informações, atrações, o que vai acontecer, quando vai ser? Já é tradição no Centro Israelita comemorarmos a segunda noite de Pêssach, fazermos no Centro Israelita, tá? Já fizemos ano passado, tivemos mais de 150 pessoas. E esse ano, como a gente está esperando um acréscimo maior de participantes, então a gente fez uma parceria com a Hebraica e vamos fazer a janta de Pêssach junto com a Namat, aqui na Hebraica. E te garanto que vai ser um Pêssach sensacional, já temos muitos inscritos. E a vantagem desse Pêssach é que é um Pêssach comunitário. O que é um Pêssach comunitário? Cada família vem e traz um prato de comida. O centro oferece o vinho, o matzá, a gadota, e as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem. É bom? Vem o pai, a mãe, o filho, a filha, o avô, a avó, o neto, a neta, e todos sentam ao redor da mesa e participam do Pêssach, porque no Pêssach cada mesa vai ter uma queará, um prato central de Pêssach, onde todos juntos vão estar interagindo e lendo a Gadá. É muito interessante e muito legal. Legal. E quem quiser participar, então, como é que faz? É só entrar em contato com a Secretaria do Centro Israelita e reservar o seu lugar. Só isso, mais nada. Agora, Davi, vamos mudar um pouco de assunto. A gente sabe que existe um plano de expansão do cemitério do Centro Israelita, né, que fica lá na Avenida Oscar Pereira, em Porto Alegre. Conta para nós um pouco sobre esse projeto. Olha, a expansão do cemitério é o seguinte, como é uma área que não se pode mais, pela legislação hoje atual do município, de tu adquirir áreas ao redor para expandir, a gente tem que aproveitar as áreas que nós temos. E como nós temos lá a parte topográfica do cemitério, apresenta vários declives, nós estamos com um projeto de fazer uma melhoria naqueles declives que tem, fazer alguns aterros e tentar ampliar um pouco mais o cemitério, talvez por mais alguns anos, uns 4, 5 anos. Entende? Mas futuramente nós também já estamos pensando em adquirir outra área, que aí vai ter que ser uma área longe do centro, né? Longe aqui, que eu digo do Bonfim, longe de onde está acostumado, fora do município de Porto Alegre, para um cemitério futuro. A gente não vai escapar disso aí. Legal. Já há algum tempo, o Rabino Pablo Yurt, né, está na sinagoga do Centro Israelita, né, como rabino. Como é que tu vê, enfim, a presença dele aqui na comunidade e na sinagoga? Olha, o Rabino Pablo assumiu junto conosco aqui em 2010. Quando mudou a diretoria, o Rabino chegou. E foi para nós uma maravilha, assim, porque o Rabino Pablo, além de ser uma pessoa jovem, tá, com uma cabeça assim, com uma linguagem jovem, para interagir com os jovens, sabe? E se adaptou muito bem a essa nova diretoria também de casais. E eu acho que está se adaptando à nossa comunidade. Leva um certo tempo. No início, né, foi
tivemos alguns percalços, assim, até para ele conhecer o tipo de público, a comunidade, o que a comunidade quer, o que ele pode oferecer, e a gente foi se conhecendo junto. Legal, realmente o Rabino Pablo é uma figura sensacional, acima de tudo íntegro, né? Inclusive já teve algumas participações aqui no nosso programa. Agora, Davi, vamos mudar de assunto, assim, ó. A gente ouviu falar que existe sócios no Centro Israelita, né? Quantos são, mais ou menos? Quais são as vantagens de ser um associado do Centro Israelita? O Centro Israelita hoje possui 400 famílias associadas, eu diria. Porque hoje as pessoas se associam não é por pessoa, é a família. O pai se associa, paga mensalidade e dá direito a todos os familiares frequentarem o Centro Israelita. Tá? Nós estamos em campanha também para angariar novos sócios, porque o sócio é que mantém a entidade. Nós precisamos, né, do associado. E o associado hoje para nós é fundamental. E as vantagens que tem é o seguinte: o Centro Israelita oferece os seus serviços, né, tanto no cemitério como dentro da sinagoga nos dias de festa. E claro, todos os custos a gente valoriza o associado paga sempre a metade do valor. Então, quando a pessoa não é sócia e utiliza o serviço do Centro Israelita, acaba pagando a mais. Porque nós temos que priorizar também o associado, né? É importante valorizar o associado. Legal, Davi. Obrigado pela participação. Pessoal, tem mais Hebraica News na TV. Fica com a gente aí.